pessoal, sejam bem-vindos. No último vídeo a gente falou sobre sistematização operacional. Parte importante do processo de construção de uma estratégia sistematizada é o backtest. Começa com o backtest. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre backtest. Eu vou disponibilizar dois modelos de execução de backtest para serem rodados no Profit Chart. Vou deixar o link aí para download na descrição do vídeo. E a gente vai olhar também um pouquinho como analisar os dados que a gente colhe a partir do backtest, né? Todo backtest ele é uma hipótese, né? A gente formula uma hipótese de que algo vai acontecer no mercado diante de uma determinada situação. Então, como a gente vai olhar para aqueles números, se eles estão validando essa hipótese ou não, e de que forma a gente pode ir melhorando os resultados. Então, eu vou mostrar como rodar a estratégia primeiro, né? Então, primeiro passo, baixa a estratégia lá no link aí que tem para download. Salva ela numa determinada pasta e aí depois você vem em estratégias, administrador de estratégias, importar, localiza o arquivo salvo, né? Localizou, ele vai aparecer aqui em disponíveis, seleciona, joga aqui para selecionadas e importar, aí fica disponível. Em seguida você vem em estratégias de novo, editor de estratégias, tá? Vou aumentar a tela aqui. Aí aqui só em abrir estratégias, aí você vai selecionar execução da estratégia e localiza a estratégia que você salvou. Tá? Aí ela aparece toda a programação da estratégia. Então, nós vamos começar com a programação do backtest para cruzamento de médias. Então nesse primeiro campo aqui a gente tem limites de ganho e limites de perda. Tá? Então você pode colocar aqui é sempre em pontos, tá? Então, eu quero sair com 1000 pontos, põe 1000 pontos. Não, o meu objetivo é buscar 300 pontos, 300 pontos. Põe o seu limite de prejuízo aqui também. Tá? Aqui nesse segundo campo, aqui a definição do período de avaliação do backtest. Então, aqui é o horário que vai ser rodado. Isso é importante porque se você deixar sem horário, ele às vezes vai rodar e vai carregar no resultado operações virando de um dia para o outro. Outro ponto importante na definição do horário é, digamos que você só vai operar na parte da tarde, ou só na parte da manhã. Então você roda o backtest de acordo com o horário que você vai se dedicar ao mercado. Então digamos que você vai trabalhar no mercado até meio-dia e 30. Né? Então você coloca aqui das 9 até meio-dia e 30. E aqui no final da programação é importante a configuração do horário de encerramento de operações. É importante colocar também aqui ou mesmo horário de encerramento lá, ou um pouco à frente, né? Por exemplo, 1 hora, como está aqui, porque senão o que acontece, na hora que você roda o backtest, se entrou numa operação meio-dia e 20 e essa operação, quando der meio-dia e 30, ela continua ativa de acordo com a configuração, o sistema ele mantém ela em aberto, então ela vai correr. Ele não vai encerrar a operação, isso vai acabar afetando o resultado, criando resultados que não vão acontecer na prática. Então você põe para que essa operação seja encerrada às 13 horas. Então, se entrar alguma operação no backtest nesse horário, quando der 13 horas, ele encerra na posição que tiver. Então aqui são as configurações de entrada para a operação de compra. Esse modelo é para um cruzamento de média. A gente vai trabalhar, começa com ele da maneira mais simples, né? Então, aqui, se a média exponencial de 9 for maior que a média exponencial de 21, então compra mercado. Essa é a ordem que a gente está dando para o sistema executar o backtest. Quero trabalhar com outros valores de média, então é só alterar um número aqui, tá? 9 e 21. Quero a média móvel simples, não quero a média móvel exponencial. Só apagar o exponencial. Aqui em cima as configurações de saída para operações de compra. Tá? Então a gente tem duas possibilidades. Uma, se atingir o gain, tá? Então se atingir o gain aqui, o valor que você colocar, se o preço chegar nesse valor, né, o resultado da operação, ele encerra a operação, tá? Ou se chegar no stop. Segunda opção é se tiver uma inversão das médias, né? Se a média exponencial de 9 tiver menor que a média exponencial de 21. Então, se você alterar aqui essa configuração de média, você altera aqui. Esse campo aqui não precisa mexer, tá? Você só mexe aqui em cima, que é os valores que você quer determinar de stop ou de gain. Aqui embaixo a mesma coisa, né? Configurações de entrada para operações de venda, né? Então, média exponencial de 9, menor que a média exponencial de 21. E as configurações de saída, igual, mesma coisa, tá? Então, só mexe nesses campos se você alterar o tipo de média ou o valor das médias.
Então, para executar o backtest, vem aqui em gráfico, na aba gráfico, seleciona o gráfico que você quer operar. Aqui a gente está com 1,20, 11R. Eu vou colocar o contrato anterior para a gente rodar um período maior. Então, 1,20, tá? Aí, em seguida, você vem em estatística para selecionar o período que você quer. Tá? Então, vamos pegar o mês de julho. A gente pega um mês inteiro. Ó. Então, dia 31 de julho, a data final. Começo de julho. Selecionou. Aqui é importante, ó, deixa sempre com um contrato. Tá? Não precisamos colocar valores mais altos, porque a gente quer conhecer são os dados estatísticos. Então, feito isso... peraí, selecionei 2019. Deixa eu jogar para 2020. 2020, queremos julho, né? Então, julho 1. Então, feito isso, a gente vem em editor e põe para executar a estratégia. Tá? Em seguida, aba estatística, ele vai apresentar um resultado aqui. Então, esses dados iniciais, eles servem para a gente analisar e verificar a hipótese, se ela é válida, né? Então, a nossa hipótese era, quando a média rápida cruza a média lenta para cima, a gente pode comprar que vai dar resultado. Quando cruza para baixo, a gente pode vender que vai dar resultado. Então, essa é a hipótese. Aí a gente vai ver se essa hipótese é válida, né? Então, o que a gente vê? Nessas condições, 25% de acerto apenas, né? Um nível de acerto baixo. Mas quando acerta, a gente tem uma relação risco-retorno bastante favorável que torna a estratégia lucrativa durante um determinado período. Mas essa primeira análise, né, ela não fecha o processo. Tá? Então a gente está apenas começando o processo. Segundo ponto é você testar outras variáveis, né? Então você chegar a mudar o tamanho do stop, né? Vou colocar um stop, por exemplo, de 300 pontos e vou deixar 1000 aqui. Quero ver o resultado que dá. Né? Então você avaliar, por exemplo, melhorou o percentual de acerto, mas diminuiu, né, a relação de risco-retorno, né? Diminuiu um pouquinho, mas o percentual de acerto foi maior. Tivemos uma sequência de 7 perdedoras, né? Declínio máximo está praticamente igual, né? Não mudou muito, e o financeiro também igual. Né? Eu quero ver se eu aceitar aqui 500 de ganho. Será que melhora essa relação? Né? Então é você testar algumas variáveis. Manteve praticamente a mesma, o percentual de vencedoras melhorou um pouquinho, diminuiu a relação risco-retorno, porque a gente diminuiu também o nosso objetivo a cada operação. Tá? A maior sequência perdedora aumentou um pouco, então a gente vai trabalhar essas variáveis para encontrar a melhor formatação. Segundo ponto é você olhar, peraí, deixa eu voltar lá, rodar de novo, vamos pôr lá no 1000. Segundo ponto é também filtrar as operações, né? Então o que eu costumo fazer? Vem em operações, aqui você tem a relação das operações, tá? E você pode exportar isso, né? Os dados, gerar uma planilha de Excel, exportar para quê? Para tirar aquelas operações que elas não aconteceriam. Né? Então aqui no meio dessas operações você vai encontrar operações tanto de ganho como de prejuízo, que, por exemplo aqui, essa não tem nem tempo de execução, foi na abertura, então a gente tem que tirar ela do resultado. Tá? Então dessa forma você pode trabalhar. Por exemplo, outro trabalho que pode ser feito é o seguinte, por exemplo, vamos pegar, tá vendo essa operação? Ela deu 300 pontos de prejuízo, mas uma operação que durou 40 minutos, então em algum momento essa operação ela teve provavelmente dentro de uma área de ganho, né? Será que vale a pena proteger o stop? Né? É dessa forma que começa a avaliar. Eu tenho que encontrar um outro mecanismo de stop, então olhando o número a gente consegue perceber essas informações e com isso ir melhorando a construção da estratégia. Aqui o outro modelo que vai ser disponibilizado, né? Então nesse modelo a gente vai trabalhar com um MACD. Tá? Então aqui nesse primeiro campo os parâmetros do MACD vem com 26, 12, 9. Se você quiser alterar, colocar o parâmetro que você quiser trabalhar, é só mexer ali, terá os números. Do resto é igual, né? Então toda vez que o MACD estiver acima da média, ele dispara uma compra, estiver para baixo da média, uma venda, e assim anula a operação também, comprador e vendedor, ou quando atingir as condições aqui de ganho e de perda. Então vamos selecionar aqui o período, né? Deixa eu ver, tá igual, não mudou.
Então vamos rodar. Tá? Então a gente tem aí um resultado financeiro melhor do que o que foi obtido no cruzamento de médias e percentual de vencedoras também um pouquinho acima, relação risco-retorno um pouco pior, né? Se eu não me engano, acho que o número de operações está um pouco maior. Então aqui não significa, obtive esse resultado, então está resolvido o problema. Vou rodar vou executar exatamente isso que está aqui na minha conta e vou ter esse resultado. Não, né? Calma. O que a gente está vendo com esse processo é assim, se a hipótese é válida. Então a gente viu no cruzamento de médias que ele gera uma relação risco-retorno de 4 vezes, né? Em média. Então, opa, sim, quando cruza a possibilidade acontece, né? Ela fica em torno de 25%, mas quando anda tem um bom resultado. Então, ótimo, a gente já sabe que é um caminho por aí. A mesma coisa com o MACD. Ah, legal, então aqui tá funcionando, né? Então, agora o segundo passo é a gente avaliar as condições de mercado, né? Então, cai para primeiro filtrar as operações, né? Tirar operações que não aconteceriam, dias que a gente não operaria desse processo, né? Então, por exemplo, a gente pode ter operação aqui que aconteceu num dia, por exemplo, de payroll, né? Por exemplo, não sei se foi dia 2, né? Deixa eu ver, 2 de julho. Vamos ver aqui. 2 de julho foi uma sexta-feira? Não, foi uma quinta, ó. 3 de julho, mas é dia de ADP, ó, bem no horário. Então talvez não tivesse todos esses prejuízos aqui. A gente tem que filtrar. Se ali eu não opero, não opera a abertura. Então tira também. Por exemplo, vamos ver dia 3, ó. Dia 3, cadê? 3 às 9h30. 3/7, é isso? Sexta-feira, tá, mas acho que foi no dia 2, né? Então tá certo. Foi dia 2 porque aqui foi feriado de Independence Day. Então foi esse movimento todo aqui, isso aqui não teria, né? Então, assim, eu não opero dentro dessa divulgação, eu não teria esses 1.000 e não teria essa série de prejuízos. Tenho que filtrar isso, tá? Então é super importante esse trabalho. Eu vou mostrar mais para frente como fazer, trabalhar esses dados no Excel, como exportar, né? É simples o processo de exportar, mas assim, como filtrar, como trabalhar esses dados, gerar a estatística dele, a gente vai falar num outro vídeo. Então a ideia aqui é disponibilizar a programação para que vocês trabalhem um pouco com isso, brinque, estude um pouco o gráfico, simule condições diferentes de stop, condições de parâmetros, né? Tome um pouco de intimidade com isso e aí nos próximos vídeos a gente vai avançando um pouco mais e ampliando o conhecimento necessário para trabalhar o backtest de uma maneira mais construtiva. Então por hoje é isso, fica aí, então aí o link está lá para download, né? Baixem a programação, façam testes, simulem, compartilhem. Existe a possibilidade também da gente alterar algumas coisas nessa programação. Quero colocar uma média para trabalhar junto com o MACD. Então manda um e-mail, coloca no comentário aí, eu oriento vocês como fazer isso. Não sou um grande expert em programação, mas dá para quebrar um galho aí. Então até a próxima, um bom final de semana a todos.